Olá, eu sou José Paulo, fundador do Grupo Ideal Trends, um empreendedor serial, casado, pai de 4 filhos, e estou aqui para compartilhar com você um pouco da minha história, da minha experiência, para ajudar você a crescer o teu negócio, também crescer profissionalmente e pessoalmente. O Grupo Ideal Trends é um grupo que está em 4 verticais: saúde, educação, tecnologia e mercado imobiliário. Nós temos operações sede no Brasil e nos Estados Unidos e atendemos clientes em mais de 40 países, são mais de 130 mil clientes. Quantas vezes a gente vê na internet os empresários, falando acerca que empreender, aparece a pessoa às vezes na praia, com o notebook aberto, digitando, abre aspas, dizendo que aquilo é empreender. Primeiro, que você está na praia com o notebook aberto, é difícil até ver a tela com a luminosidade do sol. A areia quente também deve ser bem desconfortável, além da bateria, não sei se dura tanto tempo. E nem sei se pega bom sinal de Wi-Fi. Então, assim, não é isso. Empreender não é nada disso. Empreender é trabalho duro, empreender é dedicação, é resiliência. Empreender é você estar solitário muitas vezes, é você ter uma ideia e só você acreditar nessa ideia, você seguir firme, ainda que muitas pessoas te critiquem, te ignorem, duvidem de você, e você segue em frente. Isso é empreender. Empreender são vencer os desafios diários. Ainda mais num país como o nosso, com tantas burocracias, tantas travas, tantas dificuldades. Um país onde você tem uma carga tributária gigante, um problema de logística, um problema trabalhista grande até, porque muitas vezes não estimula o colaborador a pensar como empresário. Agora, empreender exige de nós muita resiliência, busca de muito conhecimento e se prepara, porque são muitos desafios. Agora eu quero conceituar uma coisa importante sobre empresário e empreendedor, que é uma coisa que muita gente não tem ideia. O empreendedor é aquele que está abrindo uma operação, é aquele que está inovando, criando um negócio. E o empresário é aquele que já tem uma empresa estabelecida. O empresário é aquela pessoa que foca em vendas, em marketing, gestão do negócio, um negócio já estabelecido. Então, empreendedor é iniciante, empresário é aquele já estabelecido. E para o empreendedor vencer a barreira do empreendedorismo e se tornar um empresário, é preciso resiliência. É preciso compreender que você precisa ter bom discernimento para contratar boas pessoas, pessoas que estejam alinhadas com a sua cultura. Lembra do que a gente falou no outro vídeo? Nós falamos a importância dos 3 pilares. Primeiro, uma boa visão clara do negócio. Segundo, uma boa liderança. E terceiro, uma boa equipe. O empresário é o responsável por definir a visão e contratar as pessoas que vão fazer a liderança da companhia. E essas vão liderar as pessoas que estão abaixo da equipe. E as dificuldades são grandes. Por quê? Você começa um negócio sem previsibilidade de como o mercado vai reagir à sua empresa. Nós não temos bola de cristal. Então você começa um negócio, às vezes não sai o business plan daquilo do jeito que você imaginou. É normal, acontece. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ter sim o plano B. Essa história que eu já ouvi falar na internet, nada de plano B, é só plano A. Não é nada disso não. As coisas nunca saem como você planejou. Para pensar, quantas vezes você planejou uma coisa e aconteceu como você planejou? Não acontece. Então você precisa ter sim um plano B, um plano C e até o Z se for o caso. Desistir não é uma opção. Aliás, esse é o lema de uma das naves Apollo que foram lá para o espaço. Desistir não é uma opção. Então nós temos que ter sim o plano A, o plano B, o C e tantos mais planos você puder para atingir o seu objetivo. Ao longo da jornada, se prepara. Você vai ter muitas decepções, muitas dificuldades, muitas traições. Se prepara com as traições. Pessoas que você confia, que você acredita, que de uma hora para outra vão dizer, olha, arranjei outro emprego. Ou estou em outra, ou não dá para seguir. Isso vai acontecer, mas que esses momentos não durem mais que 5, 10 segundos, porque vão acontecer. Foca naquilo que realmente é importante, naquilo que vai te levar adiante. Você vai ter dificuldades dessa natureza, você vai ter dificuldade de fluxo de caixa, como eu já tive também. Você vai ter dificuldade de vendas. Vendas, você empresário tem que focar 80% do seu tempo em vendas, geração de caixa, pôr dinheiro para dentro. Então é uma coisa que você tem que fazer, vendas e financeiro. Uma empresa basicamente são 3 pilares, venda, operações e financeiro, de olho nos 3. Mas o principal, vendas, 2, financeiro, não pode sair mais do que entra, e 3, operação para ser eficiente. Nas dificuldades que tem que ser empresário dói, é que a sua família não vai muitas vezes apoiar você, vão ter muitos aniversários que você não vai participar. Quantos natais, quantos anos novos, quantos aniversários, ter lá as festas de família com as fotos e eu não me vejo lá, eu não tô lá. Muitos não entendem, acham que você tá louco, que você tá pirado, que você tá fora da caixa, que virou a cabeça. E não há nada disso, você está lutando por um sonho, por um ideal. Então acredite, ser empreendedor é ter um ideal, é ser um idealista. Aliás, eu dirijo um grupo que eu chamo Ideal Trends, porque eu sou um idealista. Eu acredito no empreendedorismo, eu acredito na educação, eu acredito no sucesso, eu acredito que o Brasil pode ser um país de primeiro mundo. Eu acredito que o Brasil tem todos os componentes, um povo extraordinário, um ambiente político favorável com alguns ajustes, tem uma geografia incrível. Mas nunca deixe de ter o sonho de empreender vivo na tua mente e no teu coração. Teve um grande economista chamado Roberto Campos, você pode acompanhar aí no Roda Viva de 1982, onde ele fala que o empresário é o dínamo da sociedade.
Existe uma cultura anti-empresarial, existe benefício. O mínimo da sociedade é o empresário. Isso é um recurso natural raríssimo. Eu não fui preparado para ser empresário. Nunca se teve escolas de empresário. Se treina-se médico, advogado, engenheiro, arquiteto, mas não se treina alguém para ser empresário. Nós tivemos depois algumas iniciativas, como por exemplo da ONU, do Sebrae, para começar a treinar empreendedores, as escolas de negócio, management. Mas isso é uma coisa moderna que começou dos anos 70 para cá. E também não é acessível a todas as pessoas. E olha, como tudo na vida, você sabe que ser amador é fazer as coisas com resultados imprevisíveis, mas ser profissional é fazer as coisas com resultados previsíveis. Ser um empresário profissional requer estudo, dedicação, aprimoramento, porque com isso você vai ter os seus resultados mais previsíveis. Ser empresário é tocar todos os pratinhos de uma empresa, é tocar a área de vendas, tocar a área de marketing, tocar operações, tocar financeiro, cultura, liderança, estratégia, inovação, ecossistema de negócio. Ser empresário é saber girar todos os pratinhos da empresa e quando o primeiro tiver para cair, dá um tapinha nele e equilibra todos. Isso é ser empresário. E conjugar também com o tempo de família, com lazer, cuidar da saúde. Então isso é ser empresário e tem muitas dificuldades no meio do caminho, mas não desista, porque do teu trabalho, do teu empreendedorismo vão gerar centenas, milhares de empregos. Daí veio o crescimento do Brasil, porque um país é composto por empresas que geram empregos, que pagam impostos e alavancam o crescimento do país. Um país de primeiro mundo, sabe por que ele é primeiro mundo? Porque ele exporta, muitas vezes, muito mais do que importa. A sua balança comercial é positiva. Sabe quem faz isso? É a iniciativa privada, são as empresas. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que o Brasil seja complicado, acredite, é um país de muitas oportunidades. Eu não sei você, talvez sim, mas eu sempre me penso, será que eu estou no caminho certo? Será que vale a pena? Tem projetos que demoraram 3, 4 anos para chegar no break-even. Acredita? 4 anos investindo. Tem projetos que demoraram 3, outros 5 anos. Eu tenho projetos que demoraram 5 anos para eu ter retorno. Para começar a equilibrar as contas, eu acreditei. Hoje são projetos multimilionários. As pessoas sempre pensam, será que eu devo parar? Será que eu devo desistir? Já parou para pensar na palavra desistir? Na etimologia da palavra desistir quer dizer deixar de existir. Ou seja, não existir. Não dá para deixar de existir. Você tem que seguir, tem que ter resiliência, empreender. Não é para fracos, é para pessoas fortes que estão determinadas a construir alguma coisa. Então quando você pensar em desistir, para pensar, por exemplo, em caras extraordinários como Thomas Edison, que tentaram 10.000 vezes para descobrir o filamento da lâmpada. Para pensar no Elon Musk, que arriscou tudo no SpaceX, que se o último foguete não desse certo, ele ia quebrar, mas ainda assim investiu 100 milhões de dólares. Para pensar em tantos homens e mulheres que deram as suas vidas por uma causa nobre e seguiram em frente e depois colheram grandes resultados. Grandes esforços remetem a grandes resultados. A dor de ser empresário é algo muito difícil às vezes de definir se você não está vivendo na pele. A dor de você trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês, você ter que tirar do bolso, aportar 1 mês, 2, 3, 10 meses, 12 meses, 1 ano, 2, você fala, puxa, será que eu estou fazendo o que é certo? Eu estou pegando as minhas reservas, o que eu tenho, colocando nesse negócio, e nisso vai dar no quê? E ainda mais no país que a gente vive, se você quebra, você responde com seus ativos pessoais. Existe a descaracterização da pessoa jurídica e vai na sua pessoa física. Pega o seu apartamento, o seu carro, a sua casa, você está jogando todo o teu tempo, a tua juventude, a tua energia nessa cartada, com riscos enormes. A dor é muito grande, a dor psicológica do que você pode sofrer com tudo isso, os riscos do fracasso, porque não é só quebrar. Agora, é preciso que você entenda que onde tem grandes desafios, também tem grandes oportunidades de crescimento. Eu, particularmente, mesmo com todos esses riscos, eu amo empreender, porque eu acredito que o meu trabalho se concretiza criando coisas novas. Isso sou eu recomendo que você também seja assim. Afinal de contas, todos nós somos mini criadores. Se a gente é filho de um grande criador que criou tudo, cada um de nós tem capacidade de criar coisas também. A gente cria moto, cria avião, cria carro, cria um monte de coisa. E para você que gostou desse conteúdo, olha aqui, tem esse livro, Lições para você construir negócios exponenciais. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Aqui tem essas histórias como essa de empreendedor, empreendedorismo, as dores do empreendedorismo. E também você pode me seguir no Instagram, @José_Paulo_Guit. Lá eu tenho caixinhas de perguntas onde você pode fazer perguntas e eu respondo lá e também direct, que eu respondo todos eles, tá bom? Obrigado por estar aqui, um grande abraço e a gente se vê.